Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a um momento de oração. Meu Deus, meu Pai, somos teus adoradores e nesta hora abrimos o coração para derramar diante de Ti todo o nosso amor e a nossa mais profunda e sincera adoração. Glórias te damos, Pai, nesta manhã. Glória e majestade estão diante de Ti. Força e formosura no Teu santuário. Tributamos a Ti nesta manhã todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Por tudo que temos passado, por tudo que estamos vivendo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Graças pela vida, pelo ar que respiramos. Graças pela saúde, graças pela família, pelos amigos, pelos irmãos. Graças por Tua igreja que segue triunfante, a despeito de todas as dificuldades e lutas, mas o Senhor está à frente, o Senhor está no comando e no controle. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a viver um dia de cada vez. Nos ensine a fazer aquilo que for preciso e vencer a cada dia com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensina a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a Ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensina a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a Ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Sou só um homem e te peço, Senhor, me ajude a crer no que posso ser, que eu tenha valor. Me mostre o caminho e me dê direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em Tuas mãos. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensina a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a Ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Aqui neste mundo Tu vivesse também, melhor que ninguém, provaste que o mal é vencer sempre o bem.
Por isso eu te peço forças para lutar. Eu vou mais chegar, se puder enfrentar um dia por vez. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensina a fazer o que preciso for e hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Shalom, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler apenas 2 versículos. Lucas 5, verso 12 e 13, por favor. Amém? Lucas 5:12 diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele, está falando de Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém. Querido Deus e Pai, graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Te damos todo louvor por ela, que é o nosso alimento, é o nosso sustento, é a bússola que nos mostra o caminho. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja e que nos abençoa. Então nós a recebemos com alegria. Eu te peço que o Senhor venha me ungir agora para falar do teu grande nome, do teu grande poder e das maravilhas da tua santa palavra. E o Senhor venha ungir cada um dos meus irmãos que irão receber essa mensagem, Pai. E sejamos transformados, impactados, curados, perdoados e libertos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo hoje está alarmado com a Covid-19. O mundo hoje está alarmado com essa doença terrível, mas devo dizer aos irmãos que a lepra no tempo de Jesus era 1000 vezes pior do que a Covid-19. E não estou falando dessa lepra comum, dessa doença de pele que nós conhecemos como hanseníase, mas a lepra era uma doença terrível, devastadora, temida por todos e incurável. E segundo o livro de Levítico, especialmente no capítulo 13, nos diz que o leproso era considerado imundo. Ele era afastado do convívio das demais pessoas. Ele era expulso da cidade. Ele era proibido de entrar nas cidades, expulso de casa. E ele tinha, se alguém aproximasse dele, ele tinha que gritar: imundo, imundo.
sinalizando para a pessoa que não se aproximasse dele, porque era leproso. O texto que nós lemos, de 2 versículos apenas, e 2 versículos que dizem muita coisa para nós, fala de um homem que estava coberto de lepra. Não estava apenas leproso, mas ele estava tomado pela lepra. E ao ver Jesus, ele quebrou a lei, porque, segundo a lei, o leproso não podia se aproximar de ninguém, e ninguém poderia tocar no leproso também. Mas esse homem, tomado pela lepra, ao ver Jesus, quebrou a lei, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou a Jesus, dizendo: Jesus, se tu quiseres, podes me purificar. E Jesus prontamente estendeu a mão e disse: eu quero, seja limpo. Esse mesmo texto é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. E os 3 evangelistas usam a mesma palavra para esta purificação desse leproso. E a palavra é limpo. Pela lei era proibido alguém tocar em um leproso, mas Jesus teve que tocar em nossos pecados para que nós fôssemos purificados. Glória a Deus. Aquele que nunca conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, nele, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É presente de Deus, isso não vem de nós, isso não vem de vós, isso não vem de obras, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Há 2000 anos atrás, um homem veio do céu. Ou melhor dizendo, há 2000 anos atrás, Deus veio do céu e se fez homem. Isso chama-se encarnação. E é fundamental que você creia nisso. É fundamental que você creia na encarnação, porque se você não acredita que Deus se fez carne, se você não acredita que Deus veio do céu e se fez homem, você terá dificuldade em acreditar na Bíblia, você terá dificuldade em acreditar em milagres, você terá dificuldades em acreditar na eternidade, você terá dificuldades em acreditar que existe um além. Louvado seja Deus. E ele por 33 anos e meio viveu entre os homens. E por 3 anos e meio exerceu o seu ministério público. A mídia não existia naquele tempo, mas Jesus revolucionou o pensamento completamente dos homens. Jesus revolucionou totalmente o pensamento dos seres humanos neste mundo. O texto está dizendo para nós que certo dia Jesus estava numa cidade e aconteceu algo que não deveria acontecer. Aconteceu algo que não poderia acontecer pela lei. Porque a lei de Moisés era muito dura.
A lei era muito severa. E Moisés já tinha dito, há cerca de 1500 anos atrás, que aquilo não poderia acontecer, esse fato. Mas um leproso, mesmo contra a lei, disse: eu vou me aproximar daquele que é o autor da vida. Amém. Mesmo contra a lei, eu me aproximarei daquele que é o doador da vida, porque se ele já curou cegos, ele pode também me curar. Se ele já curou aleijados, se ele já curou tantos paralíticos, ele pode curar essa lepra também. Se ele já ressuscitou mortos, então ele pode me curar também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Espiritualmente falando, nós estamos na mesma condição deste leproso. A Bíblia compara o pecado com a lepra. É a comparação mais repugnante que Deus poderia usar. É a comparação do pecado mais terrível que Deus poderia usar. Ele compara o pecado com a lepra. A lepra começava com pequenas manchas brancas na pele, e gradualmente essas manchas iam ficando mais luzentes, até se tornarem feridas feias, incuráveis. Era uma doença altamente contagiosa e aos poucos ela ia corroendo a carne. Os dedos das mãos caíam, o nariz caía, as orelhas caíam, os lábios e a boca eram corroídos, a pessoa era mutilada. Assim é o pecado. Em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém que era tomado pela lepra, a lepra era a sentença de morte. Assim é o pecado. O pecado no homem é a sentença de morte dele. O preço do pecado é a morte. É a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. A lepra era tão terrível que Deus a compara com o pecado comparado com a lepra, e a lepra comparada com o pecado. E da mesma forma que a medicina não conhecia a cura naquele tempo, a religião também não conhecia o perdão do pecado. A religião só conhecia a condenação do pecado, mas não conhecia o perdão. Da mesma forma que essa doença terrível hoje tem tratamento, também o pecado hoje tem cura pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz em 1ª carta de João, no capítulo 1 e no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Da mesma forma que a lepra corrói o corpo, corrói a carne, tornando a pele da pessoa insensível,
o pecado também corrói a alma, tornando o coração da pessoa insensível. O pecado endurece o coração da pessoa. O pecado faz com que o homem não anda direito, não age direito, não pensa direito. O pecado faz com que o homem não se comporte direito. Quando o pecado entrou na raça humana, há 6.000 anos atrás, o ser humano se tornou aleijado, moralmente aleijado. Por isso devemos viver imersos no sangue de Jesus. Por isso você precisa viver, e eu preciso viver, diariamente coberto com o sangue do Senhor Jesus. Diga: Senhor, me ajude. Porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E muitos batem no peito e dizem: eu conheço a Deus, eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu vou aos cultos, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Apesar de tudo isso, se você não se mantiver em sintonia com Deus, diariamente, com seu rosto na presença de Deus, você será um alvo fácil para Satanás te arrastar para a escuridão. Diga: misericórdia. Já vi muitos que eram cheios de Deus, servos de Deus até, mas se tornaram um alvo fácil nas mãos de Satanás. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais o meu pecado se sobressai. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo o meu pecado. Esse é um pano branco. É um pano limpo. Mas se eu aproximá-lo dessa lâmpada de 50 watts, quanto mais próximo da lâmpada eu aproximar esse pano, mais manchas eu encontrarei nele. Nós vamos olhar um pouco para o mundo, por um momento. Você sabia que a humanidade é mais suja do que nós imaginamos? Você sabia que a humanidade ela é mais imunda e mais perversa do que nós pensamos? Sabia que a maior causa de morte no mundo é o aborto? Segundo o serviço de rastreamento da Organização Mundial de Saúde, são 42 milhões de práticas de aborto por ano. Isso equivale a 125 mil abortos por dia no mundo. Isto somente aquilo que é oficialmente contabilizado. Somente aquilo que é possível ser registrado. Sabe o que está por trás de tudo isso? A filosofia humanista
que diz que tudo é matéria. A filosofia humanista que diz que não há Deus, não existe alma, não existe eternidade, não existe um além. E aquilo que está no ventre de uma mulher, de uma mãe, é apenas uma bolha. É apenas um importuno. E se aquela mãe deseja ter a criança, bem, mas se não deseja, pode matar. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eles dizem, é mentira. É a primeira frase da Bíblia, é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eles dizem que isso não é verdade, que não existe Deus, que não existe céu, que não existe inferno e que não existe eternidade e nenhum além. Mas a boa notícia é que eles irão pagar por isso. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no verso 12, que cada um de nós prestará contas a Deus. Eles não gostam de ouvir essa verdade. O homem sem Deus, ele não quer ouvir essa verdade, ele não gosta. Mas é a verdade da palavra de Deus. Chegará um dia em que cada um de nós haverá de prestar contas a Deus daquilo que fizemos com esta vida que Ele nos deu. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O ser humano não admite que é pecador. Ele não gosta de ouvir isso. E o ser humano sem Deus, ele tem orgulho de si mesmo. Ele diz, não, eu sou formado numa grande universidade, eu trabalho, eu cuido da família, eu pago minhas contas, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu sou membro de tal grupo da sociedade, eu sou alguém na sociedade. Eu visto roupas de grifes famosas, mas na verdade ele não sabe que é um miserável, pobre, cego e nu. E a não ser que ele tenha um encontro real e verdadeiro com esse Jesus que purificou esse leproso, ele vai morrer e vai para o inferno. Quando esse leproso se aproximou de Jesus, quebrando a lei, ele não se aproximou de um Jesus pomposo. Ele se aproximou de um Jesus humilde. A palavra nos diz, ele nos diz em sua palavra em Mateus, capítulo 11, verso 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim como esse leproso não podia salvar-se, o homem também não pode se salvar. E esse é um problema inerente ao homem. Ele acha que pode salvar-se. Ele pensa que pode se salvar. Alguém poderia perguntar, mas pastor, e aquelas pessoas que dão tudo para ajudar os pobres? Aquelas pessoas que dizem que nem há um Deus,
ou céu ou inferno, mas elas até se privam de tudo na vida para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar os pobres. Devo dizer que todos nós devemos ajudar os pobres, isso é bíblico, mas isso não acrescenta uma vírgula à nossa salvação. A palavra que diz, em 1 Coríntios 13, verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Então, esse problema do materialismo que diz, que acredita que o homem pode se salvar. Esse é um problema inerente ao homem. Ele acha que pode se salvar. E não há nada que a humanidade possa fazer pela sua salvação. Não há nada, absolutamente nada que o ser humano possa fazer para sua salvação. O mundo inteiro é religioso. O que mais tem no mundo é religião. São mais de 10 mil religiões no mundo todo. Não seria por falta de religião. E nesse universo de tantas religiões, o homem vai tentando salvar-se. O homem vai se esforçando para a sua salvação. E muitas dessas religiões, eles até creem em Deus. Muitas dessas religiões até creem em Jesus como Senhor, mas sempre conectam algo a mais na salvação. Até creem, confiam em Jesus como o Salvador, mas sempre acrescentam um algo a mais. Eu vou dar alguns exemplos. Muitos dizem, eu confio em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso ser batizado nas águas para ser salvo. Eu ainda não sou batizado nas águas. Saiba que o batismo nas águas é uma ordem de Jesus para nós e devemos obedecê-la. Mas o batismo nas águas não é condição para a salvação. Muitos dizem, eu confio em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso tomar a Santa Ceia do Senhor. Igualmente, a Santa Ceia é um mandamento do Senhor Jesus para nós. Devemos comer do pão, beber do cálice, mas a Santa Ceia também não é condição para a salvação. Muitos dizem, eu confio em Jesus como meu Salvador, mas eu não posso sair desta igreja. E muitos líderes ameaçam seus membros para que eles não saiam de suas igrejas. Eles dizem, se você sair desta igreja, você perde a salvação. Jesus não veio criar uma instituição religiosa. Jesus não fundou nenhuma instituição religiosa. Jesus veio para salvar o perdido. Diga glória a Deus. Muitos dizem,
eu confio em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso tomar a Eucaristia. Eu não falo isso para criticá-los, mas são milhões deles que fazem isso e se ajoelham para receber a hóstia em sua língua, e eles fazem isso com toda sinceridade, eles fazem com toda honestidade, e eles pensam que nisso está a salvação deles. Isso não é a garantia da salvação. Muitos dizem, eu confio em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso falar em línguas. Devo dizer que a oração em línguas é uma oração poderosíssima. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, que aquele que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, se fortalece, mas igualmente isso não é condição para a salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Glórias a Deus. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, é para que ninguém se glorie disso. A única coisa que você pode fazer pela tua salvação é vir a Jesus com seu coração quebrantado, reconhecendo que você é um pecador, é vir a Jesus em humildade, é vir a Jesus em clamor, é vir a Jesus em súplica, dizendo: Senhor Jesus, eu sou pecador, Senhor Jesus, eu sou um miserável, Senhor Jesus, eu sou um cego, Jesus, eu sou um nu, Jesus, eu não posso fazer nada pela minha salvação, e se tu quiseres, podes me purificar. Jesus vai dizer, como ele diz em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aquele leproso não chegou para Jesus determinando a sua bênção e a sua cura. Como muitos dizem, você precisa determinar. Não é Deus que determina mais? Sou eu quem determino. Quando alguém se aproxima do Senhor Jesus, dizendo, eu determino, essa é uma total falta de submissão a Deus. Quem determina é Deus. Quem está no controle de tudo é Deus. O que nós podemos determinar é contra o mal. Ao mal, sim, eu determino em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, em meu nome expelirão demônios. Ora, como eu vou expelir demônios? A não ser por uma palavra de ordem. Não vou pedir favor ao demônio para que saia. Mas é determinando, é dando ordem, em nome de Jesus. Ao mal, sim. A Deus eu me submeto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga glória a Deus.
Aquele leproso se aproximou de Jesus com humildade, com quebrantamento, com súplica. Prostrou-se com o rosto em terra, clamando: Jesus, se tu quiseres, podes me purificar. Jesus diz: então eu quero, seja limpo. Aleluia, graças a Deus. Pense naquele pobre ladrão crucificado ao lado de Jesus. Não teve tempo para ser batizado nas águas, não tomou Santa Ceia, não membrou em nenhuma igreja, não falava em outras línguas, apenas clamou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus respondendo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Amados, não me entendam errado, por favor. Eu não estou negando o batismo nas águas, nem Santa Ceia, nem ser membro da igreja, e nem orar em línguas. O que eu estou dizendo é que aquilo que a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé no Senhor Jesus. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Glórias a Deus. Esse leproso então se aproxima de Jesus e diz: ó Jesus, se tu quiseres. Jesus, eu estou quebrando a lei, eu posso até ser apedrejado por isso, mas eu não tenho mais nada a perder. Jesus, se tu quiseres. Muitos têm medo de vir a Jesus e perder privilégios. Muitos têm medo de vir a Jesus e perder a sua posição social. Mas vir a Jesus com o coração quebrantado é ganhar a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus então estendeu a mão para aquele resíduo humano e disse: eu quero, seja limpo, seja limpo, seja limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Graças a Deus. A pureza de Jesus tocou na poluição do leproso. A pureza e a santidade de Jesus tocou no pecado e disse: eu quero, seja limpo. Seja limpo nesse momento, em nome de Jesus. Curve sua fronte. Seja limpo. Seja limpo, em nome de Jesus. Oh, oh Jesus querido, oh autor da vida, autor e consumador da nossa fé, nos aproximamos de Ti nesta hora, com humildade de coração, com quebrantamento em nossa alma, em nosso espírito, em nosso ser. Somos Teus adoradores. Rasgamos nosso coração na Tua presença nesta hora. Ó Deus, derramamos diante de Ti a nossa súplica. Nos prostramos, ó Deus, como esse leproso com seu coração quebrantado, reconhecendo que o Senhor pode todas as coisas. Oh Jesus, nos prostramos em profunda adoração
Glórias e majestade te damos. Tributamos a ti tudo que temos, tudo que somos no teu altar. Porque na verdade, não temos nada que não tenha vindo do Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar nesta hora. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos limpar de toda a impureza, de todo o nosso pecado. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o amado da nossa alma, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o mais belo entre milhares, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Cordeiro Santo, Tu és aquele que veio em carne, Tu és aquele que era, que é e que hás de vir. Tu és digno de toda glória, Tu és maravilhoso conselheiro, Tu és Deus forte, Tu és Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, todos virão a Ti, todas as nações virão ao Senhor, todos se prostrarão diante do Senhor um dia, todos reconhecerão que só o Senhor é Deus, e não há outro nome. Jesus, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Tu és o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus, graças a Deus. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua a mesma. Temos apenas uma vida, que breve passará. E somente aquilo que for feito por Jesus permanecerá eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a cada dia. Que a tua fé seja renovada e fortalecida a cada manhã. Deus derrame sobre você a cada manhã um batismo de amor, de quebrantamento, de uma nova unção, de um novo poder. Em nome de Jesus, que você continue fiel até o fim. Até o fim. Eu oro por você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas, que não tem deixado faltar nada na casa do Senhor. Eu tenho orado insistentemente, diariamente, pela tua vida, para que Deus te retribua abundantemente. E Ele o fará, porque Ele é fiel. Eu creio. Diga, eu creio, Senhor. Graças a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.